Começa agora mais uma entrevista especial do canal Empreender. Hoje eu estou aqui ao lado de uma grande empreendedora, Amanda Momenti, que é empreendedora da Wonder Size. Amanda, que prazer falar com você. Seja bem-vinda ao canal Empreender. Muito obrigada, o prazer é meu estar aqui nesse evento incrível, poder falar um pouco do meu trabalho. Amanda, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar a Wonder Size. Ela é a primeira marca fitness plus size de performance esportiva no Brasil, né? Como é que surgiu a ideia de criar essa marca? Então, a Wonder nasceu porque eu queria muito pular corda, fazer atividades de alto impacto, e aí eu não tinha roupa. E aí eu fui desenvolvendo junto com uma costureira algumas peças pra mim, mas mal sabia eu que eu tava desenvolvendo a melhor legging do Brasil para mulheres gordas, porque eu sempre gostei de roupas que respeitassem o meu corpo, que eu pudesse agachar, não enrolasse, não ficasse transparente, que não me ridicularizasse na frente das pessoas. E aí, acabei criando, usava sempre a mesma legging. E eu fui numa feira plus size, que é o Pop Plus, a maior feira plus size da América Latina. E as pessoas perguntaram muito de onde era a minha roupa, e era eu que tinha feito. Aí me deu um estalo. A partir daquele dia, a gente lançou a Wonder em 45 dias, porque eu enlouqueci todas as pessoas ao meu redor, porque aquilo era uma oportunidade de negócio. Em 45 dias, quais foram os desafios que você encontrou nesse caminho? Muitos, porque para produzir para moda plus size, nem a indústria está preparada. Às vezes a largura do tecido, você não consegue fazer uma camiseta inteira, você tem que colocar um monte de recortes. Eu falo que antes eu ficava puta com a indústria, porque ela não fazia roupa para mim, mas hoje eu entendo que existe um déficit intelectual na sociedade e alguns impeditivos na indústria. Desde silcar uma camiseta ela inteira, não existe um quadro. Então existem muitas coisas, oficinas que não sabem fazer, maquinários, às vezes você tem que ter uma costura diferente. Então, realmente, o mercado não estava preparado, ainda é muito novo, a gente já está há 6 anos no mercado, mas a gente ainda vê vários impeditivos, assim. E você é uma especialista aí na criação, no desenvolvimento de produtos e no mercado plus size, né? Quais são as estratégias que você utiliza para identificar as necessidades dos consumidores nesse mercado? Olha, hoje a mulher gorda precisa de tudo ainda. Eu falo que eu tenho uma marca fitness, mas eu gostaria de vestir uma marca outras coisas, a não ser as coisas que eu crio. Então, o consumidor, ele sabe muito bem o que ele quer. Para você ter ideia, hoje a gente cria junto com as Wonders, com as próprias clientes. Então, a gente pergunta para elas o que elas querem, porque elas sabem e não tem. Então, a gente criou o primeiro macacão plus size. Então, a gente fica sempre trabalhando junto com a cliente, porque a consumidora sabe muito bem o que ela quer, né? E você foi premiada pela Abriesp na categoria Produto Inovação Tecnológica no Esporte. Como é que foi essa experiência? Como foi criar uma roupa inovadora que envolve tecnologia? Eu falo que tem duas coisas aí. Eu fico com raiva e fico muito feliz, lógico, por esse reconhecimento. Porque eu falo, criar uma legging e isso ganhar um prêmio, porque é uma legging para uma mulher gorda, porque ninguém pensa por conta do preconceito. As pessoas ainda olham o corpo gordo e acham que ele precisa emagrecer. Mas não se preocupa que a pessoa ela tá vivendo aquele momento. Você não sabe pelo que a pessoa está passando. Ou uma mulher que engravidou, uma mulher que ficou doente, ou uma mulher que simplesmente é gorda, mas tem um estilo de vida saudável. E as pessoas estão preocupadas, assim, aquela falsa preocupação que é mais a gordofobia. Então, quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz, porque as peças sou eu que testo e eu acabei me especializando e me consagrando no mercado por muito teste nas peças que eu fiz, mas eu ainda fico indignada por isso ser uma inovação, uma simples legging para ir na academia, sabe? E é o preconceito que você falou, né? As pessoas falam, porque a pessoa gorda tem que malhar, mas como se não tem uma coisa simples, que são a roupa, né? As roupas apropriadas para isso. Eu tenho uma frase que é assim, todo mundo manda um gordo ir pra academia, mas ninguém nunca pergunta se ele tem uma roupa adequada para ir. Mas agora tem, né? Porque tem a Wonder. Com certeza, e roupas lindas, né? A gente procura fazer o quê? Respeitar o corpo da pessoa e focar sempre na mobilidade e usabilidade. Então, você pode se movimentar e ter liberdade para fazer o que quiser. Você começou personalizando a roupa para cada biotipo, para cada pessoa? Não, eu falo que o meu corpo, que a sociedade sempre criticou, virou minha inteligência. Então, eu acabo criando em cima das minhas necessidades e fazendo upgrades de acordo com o que as clientes falam. Isso não foi bom para mim, aí eu analiso se aquilo também é para todo mundo. Aí tem peças, por exemplo, para quem tem mais peito, menos peito. Mas normalmente, como a poliamida também é um tecido que atende mais corpos, a gente acabou criando uma modelagem bem democrática. E tem roupa para homem também?
A gente chegou a fazer roupa para homem, inclusive as pessoas pedem muito para eu voltar. Mas aí, depois da pandemia, a gente tem que dar uma segmentada. Mas em breve a gente quer voltar a fazer uma linha masculina de novo. Muito bom. E Amanda, quais as experiências que contribuíram para o teu sucesso como empreendedora? Olha, com certeza, sem puxar saco, a Rede Mulher Empreendedora. Porque quando a gente começou assim, do nada. E eu não tinha feito plano de negócio, não sabia fazer essa parte administrativa, apesar de ter pais empreendedores que me auxiliavam nessa parte. Mas fui acelerada pela RME. E aí, então, eu tive um processo muito legal de fazer aquele estudo um pouco mais aprofundado, mais técnico, para estruturar o meu negócio, onde eu tive muitos contatos, onde a minha madrinha do programa de aceleração foi a Sônia Hess, que é da indústria da Dona Lina, então que conseguiu dar vários insights para a gente. E a rede também sempre proporcionou vários contatos, muito network, então com certeza isso mudou o meu negócio, porque acabou criando várias oportunidades, visibilidades, né? Então todos os programas de aceleração. E recentemente participei de um reality de aventura no meio da selva, onde eu consegui mostrar para mais gente que a minha peça é possível sim, a alcance nacional, a gorda ocupar todos os espaços. Então, através dos conteúdos orgânicos, através, acho que, de mostrar o conteúdo real, as coisas vão acontecendo. E a rede que ela está falando, a Rede Mulher Empreendedora, é justamente uma rede de mulheres que se ajudam, né? É importante também, até para a autoestima da mulher empreendedora, ter essa rede de outras mulheres que inspiram, que ajudam, né? Quando eu comecei a ir nos eventos, eu falo que eu ia nas palestras de motivação e saía desmotivada. Porque às vezes eram homens que falavam, é só fazer. Aí eu chegava, putz, mas eu tenho filho, eu tenho não sei o quê, eu tenho aquele dia do meu período menstrual que eu não suporto ninguém. E aí você se sente incapaz, não é? Você saía de lá pior do que você tinha entrado. E na rede, você tem muita sororidade. Você conversa com a pessoa, ela tem os mesmos problemas, elas ajudam. Realmente é uma rede de apoio, tem os mesmos desafios. Então, acaba que realmente você se sente um pouco deste universo. E as pessoas se conectam de forma genuína. Ter uma rede de mulher realmente é incrível, assim. Existe uma Amanda Empreendedora antes da Rede Mulher Empreendedora, e uma depois, assim. Eu falo que a Ana Fontes, a fundadora, nem em vida eu pago tudo que ela já fez por mim, sem ela saber. E, Amanda, como é que você vê o futuro da indústria da moda esportiva plus size no Brasil hoje? Para mim, e de acordo com os dados, porque pessoas gordas são mais de 66% da população, e eu falo que a indústria não está enxergando essa oportunidade. A indústria ela pode faturar até 15 bilhões até 2027. Só que o preconceito ainda na cabeça das pessoas e os profissionais não capacitados ainda nas faculdades de moda acabam que não tem como atender essa demanda. Então, além de ser um mercado de nicho, é uma demanda reprimida, né? Então, eu acredito que é a maior inovação da indústria da moda de todos os tempos. Só está faltando a desconstrução dos grandes CEOs, varejistas, entenderem que precisa olhar para as pessoas com mais respeito, porque a indústria nasceu para vestir as pessoas e não ao contrário. E sua autoestima, sua felicidade são características notáveis suas. Que conselhos você daria a outros empreendedores, outras empreendedoras, para manter aí um estado de espírito positivo, mesmo diante dos desafios, a seguir em frente? Olha, eu costumo dizer que desistir sempre existe esse dia, mas o dia que você quiser desistir, procura uma rede que vai falar calma, que tá tudo bem, porque às vezes a gente acha que os problemas acontecem só com a gente, então tem uma rede de apoio, é muito importante. Outra coisa é acreditar em você e ser você na mais profunda essência, porque se você fundou a sua empresa, com certeza é porque você tem aquele quezinho, aquela... Então é isso que vai fazer ir pra frente. Então não se venda, sabe? Você quer usar o seu moicano? Usa o seu moicano, porque às vezes é isso que vai também te gerar oportunidades. Então, seja você na sua mais profunda essência. Muito bom. E para a gente finalizar, quais são os próximos passos da Wonder Size? A Wonder, a gente está focando em atender outros mercados, exportação, como a Apex, que é parceira da rede, que a gente está tendo mais contatos. A gente é uma empresa nativa digital. A gente analisa, ver se vale a pena ir para uma loja ou não, ou continuar nesse universo. Mas com certeza chegar no Brasil inteiro, criar mais produtos e ter uma comunidade muito maior, né? Eu almejo ser a maior base de mulheres gordas de dados do Brasil, sabe?
Muito bom, Amanda. Obrigada por esse bate-papo. Mais sucesso para você. Parabéns por essa iniciativa. Que você possa inspirar cada vez mais outras mulheres também. Muito obrigada, adorei. Que bom que vocês estão aqui também no evento. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Olá, começa agora mais uma entrevista especial do Canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estou hoje ao lado da Carolina Ignarra, que é CEO e sócio fundadora, né, do grupo Talento Incluir. Carol, que prazer falar com você. Prazer é meu, Camila. Obrigada. Obrigada também, pessoal do Empreender. Carol, conta pra gente quais são as missões e os valores do grupo Talento Incluir. Camila, a gente começou um propósito de promover a equidade nas relações humanas. Esse é o propósito dos nossos 4 negócios. Tudo que a gente faz são negócios sociais e negócios que têm como premissa tornar a sociedade mais equitativa, mais justa. E valores, a gente não abre mão de valores quando a gente empreende, que são nossos, de pessoas, de família, para levar para o negócio, né? Então, a gente tem a questão da transparência, a gente tem a questão da confiança. Confiança tem uma frase lá interna que a gente fala que a gente só começa uma relação confiando. Então, a gente cuida para todas as nossas relações com parceiros, muitas vezes até com empresas que concorrem com a gente, acontecerem com a mesma boa intenção que a gente tem. E a gente só deixa de confiar se tivermos algum motivo. Então, a gente tem transparência, confiança, a gente tem a questão da inclusão como DNA, né? Se a gente, de fato, está se percebendo coexistindo, o nosso trabalho como time e o impacto do nosso trabalho nos outros. Então, nossos valores e missão estão todas muito ligadas a essa questão de pessoas. Sim. E, Carol, você foi também eleita aí uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Como é que você vê o papel das mulheres no cenário empresarial e na liderança? Bom, eu falo que Forbes é uma meta que eu não tinha, né? Assim, uma conquista que eu não tive meta para alcançar. E não ter meta para alcançar tem muito a ver com não estar ali, né? Então, eu sou a primeira mulher com deficiência na lista e única nessa lista das 20 mulheres mais poderosas em 2020, agora mudou para influenciadoras do Brasil. E aí, assim, nós temos, como não nos vemos, também não nos percebemos, né? Eu vejo a importância de eu estar ali como uma mulher com deficiência, como uma mulher, e vejo também a responsabilidade aumentada a partir disso. E trabalho todos os dias para que em todos os anos a gente tenha outras mulheres com deficiência estampadas ali, né? Neste caso era uma lista de mulheres. Sim. Eu nunca entrei numa lista de executivos de sucesso, por exemplo, empreendedores de sucesso, quando poderia misturar gênero, né? E aí, como eu não tinha meta de entrar na Forbes, agora eu tenho algumas metas de entrar em outras listas. Muito bom. E você também, falando aí dessas premiações, você também foi eleita a melhor profissional de diversidade do Brasil pela revista Veja, né? Quais são as principais estratégias que você utiliza para promover a diversidade nas empresas? Quando a Veja trouxe foi uma votação, eram 3 profissionais e me trouxe na eleição como profissional de diversidade, eu descobri que eu era profissional de diversidade. Porque quando eu comecei a incluir, não existia diversidade como pauta de valor nas organizações, não existia essa profissão, essa função, não existia cursos, pós-graduações, nada que especializasse para isso. E foi muito bom estar ali, ter sido reconhecida dessa forma e perceber que existe um nome para aquilo que eu já estava fazendo. As estratégias que eu uso estão sempre muito ligadas a humanizar o mundo corporativo, sabe, Camila? A gente tem, como clientes do nosso negócio, grandes empresas que são as que mais precisam contratar pessoas com deficiência e que também têm uma preocupação maior com avanços na cultura de diversidade e inclusão.
E a preocupação tem muito a ver com conveniência e obrigação, né? Mas, de fato, é onde a gente tem mais mercado para ir. E ali, assim, não adianta a gente ir com um discurso, como eu estou dizendo que a estratégia é humanizar. Eu tenho um discurso muito prático, muito numérico, quais resultados a diversidade traz para o negócio. Sim. Então, eu uso a estratégia para chegar, mas quando eu entro, aí eu lembro para todo mundo que está ali que somos todos seres humanos e o que está faltando é a gente se incluir na singularidade da humanidade, né? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao promover a inclusão aí no mercado de trabalho? Ai, são muitos desafios, assim. A gente tem questões de, a gente chama de capacitismo, o preconceito que está ligado à pessoa com deficiência, assim como o etarismo para pessoas que têm 45, 50 a mais no mundo do trabalho. A gente também tem no grupo a Talento Sênior, e para ambas, que são negócios muito focados na diversidade, na inclusão de pessoas que são descartadas, mesmo que sem intenção, estão de fora, né, do mercado, na maioria, a gente tem o desafio de trazer a consciência de que a exclusão acontece se a gente não for procurar a inclusão conscientemente, ou fazemos inclusão conscientemente, ou excluiremos consequentemente, né? Então, trazer essa consciência para as empresas e também de fazer as pessoas que estão nesses marcadores, pessoas com deficiência, pessoas 45 mais, entenderem qual é o seu protagonismo para evitar a exclusão, né? Porque não é uma varinha mágica, não vai acontecer como num passe de mágicas as empresas nos quererem, né? A partir do momento que alguma intenção acontece para nos incluir, a gente tem um papel fundamental de fazer a nossa parte bem executada, bem feita, a gente ter o trabalho, o fortalecimento da nossa autoestima, do nosso protagonismo, porque senão todo o discurso que a gente faz de convencer as organizações para nos contratar podem não se tornar realidade, né, de acordo com o comportamento das pessoas. Então, os desafios estão bem desses dois lados. Tudo a ver com comportamento, a gente chama de barreira de atitude, né? Você acha que fazer as empresas, os empregadores entenderem essa questão é o mais difícil? É difícil porque as empresas, elas querem contratar primeiro por obrigação. Então, elas contratam pessoas com deficiência porque é lei e jovem aprendiz porque é lei. Aí, vem alguns outros movimentos, como os movimentos de ESG, os movimentos das ODS e empresas multinacionais que já estão numa cultura diferente, cobrando que a inclusão aconteça, e a gente fala que aí a inclusão acontece por conveniência. Conveniência é quando pedem para a gente a pessoa sênior ou a pessoa com deficiência para ficar numa recepção, numa posição de exposição, que os outros percebam que ela está lá. Aí você fala, não é porque quer, porque está querendo mostrar, Sim. E aí já vira uma conveniência. E só dá certo mesmo quando ela é feita por convicção. Convicção tem a ver com a estratégia do ser humano que eu te falei. A gente tem que ser um executivo, uma executiva inclusiva, mas não é possível ser uma executiva inclusiva se você não for uma mãe inclusiva, uma filha inclusiva, uma esposa inclusiva, um marido inclusivo, um vizinho inclusivo. Exatamente. A gente tem que desconstruir um ser humano, sabe? E coisas que parecem muito óbvias, assim, pessoas como eu que têm dificuldade de locomoção. São inúmeros os transtornos que a gente passa dentro do prédio que a gente mora para pedir uma acessibilidadezinha pequena ou uma vaga reservada para a gente estacionar. Se o vizinho não consegue ser inclusivo, como é que ele vai ser um executivo inclusivo, sabe? Então, o desafio está muito nas pessoas ainda, né? É verdade. E você conseguiu incluir quase 10 mil profissionais com deficiência em mais de 500 empresas pelo Brasil e na América Latina, né? Carol, quais são... Aí agora falando justamente dessa parte que você colocou, quais são os benefícios que as empresas obtêm ao adotar a inclusão de pessoas com deficiência em sua força e trabalho? Não existe inovação sem diversidade, né? Pessoas que pensam igual vão provavelmente trazer resultados muito semelhantes. Sim. A pessoa com deficiência não foge disso. Existem muitas inovações de tecnologia, inclusive, que a gente usa hoje, que a gente não sabe que foi desenvolvido para atender uma necessidade de acessibilidade. O touch de tela, por exemplo, mensagens de celular. Quando começaram a pensar em mensagem, tinha a ver com atingir pessoas surdas como público.
Então, tem uma série de tecnologias que a gente nem percebe que foram feitas para pessoas com deficiência e que auxiliam todas as outras. Eu costumo dizer que onde passa uma pessoa cadeirante, passa todo mundo. Onde uma pessoa cega navega, navega todo mundo. Então, a acessibilidade, ela expande a nossa inclusão. E algumas questões que acontecem, por exemplo, em diversidade, é bem recente esse insight que eu tive, Camila, de a gente começar uma conversa se autodescrevendo, né? Sou Carolina, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão ondulados, de tamanho médio, estou vestido roxo, eu sou uma mulher de 44 anos, a gente vai contando as nossas características, certo? Sim. Isso é para quem não está nos vendo, Poder imaginar, nos imaginar, né? Fazer da gente uma imagem. E aí, se a gente pensar bem, quando a gente começa dizendo assim, eu sou uma mulher branca, a outra começa, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher negra de pele clara, a gente começa a naturalizar, falar que é branca, que é preta, e que não é morena, que morena é morena e negra é negra. A gente começa a naturalizar por uma acessibilidade a assuntos tão importantes, tão potentes e ainda tão delicados no Brasil, né? É verdade. Então eu vejo que a gente não percebe, mas a inclusão das pessoas com deficiência traz muita naturalidade para todas as outras diferenças que a gente precisa conviver. E tem aí um documentário chamado Five, que conta histórias de mulheres empreendedoras sociais ao redor do mundo. E você, Carol, é uma das protagonistas, né? Como essa experiência ela influenciou suas abordagens nos negócios sociais? Ai, você sabe que assim, Five é um documentário que tem 5 histórias de empreendedoras mulheres. E eu sou a história escolhida no Brasil, a empreendedora escolhida no Brasil. E assim, prêmios como a Veja me reconhecer profissional de diversidade, entrar no Five, para mim, foi me reconhecer empreendedora. Porque empreender não foi uma escolha minha, foi acontecendo na minha existência. Eu adquiri a deficiência, voltei a trabalhar muito rápido, fiquei inconformada das pessoas só receberem convites de trabalho por causa da lei, e a partir daí surgiu a Talento Incluir. Eu não fiz um plano de negócio, não era aquela minha ambição, quando eu crescer eu vou ser dona de um negócio, não tinha isso, foi acontecendo. Mas continuar empreendendo, sim, sempre foi uma escolha minha e continua sendo uma escolha minha. E o Five me trouxe essa consciência, esse reconhecimento de, Carol, sim, você é uma empreendedora, talvez o Brasil não te enxergou ainda, mas a gente aqui, ó, lá de fora, me enxergaram e me escolheram. E me trouxe bastante segurança, né, para continuar trilhando minha vida aqui empreendendo. Muito legal. Carol, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu quero saber qual a dica que você dá para os empreendedores que estão aí nos assistindo nesse momento. Eu tenho uma dica que eu adoro dar para quem está empreendendo, porque são as perguntas que eu recebo quando eu converso com empreendedoras. Elas dizem assim, eu quero ter o meu negócio para ficar rica. Eu falo, esquece. Você não tem que querer para ficar rica. Ficar rica é consequência, não deve ser a sua mira, não deve ser seu objetivo. Até porque quando a gente gosta muito do que a gente faz, quando entra um dinheirinho a mais, a gente investe. Eu aí podia ter ficado na Talento Incluir, já tenho mais 3 negócios, continuo investindo. Outra questão que ela fala, eu quero empreender para não ter chefe. Esquece também. Você vai ter os seus clientes, os seus colaboradores. A minha turma me bota a meta, assim. Eu existo todo ano com a meta da minha equipe, assim. E também elas falam que querem empreender para trabalhar menos. Falei, não dá. Não dá para empreender para trabalhar menos, que a gente sai de férias e empreende. É aquela história, né? Eu quero ter mais tempo livre. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. A diferença é que a gente usa o nosso tempo e esforço de trabalho para algo que tem mais sentido e mais propósito. Sim. Então fica um pouco mais leve, mas é trabalho do mesmo jeito. Se não cuidar da burnout do mesmo jeito. Então é importante dizer, empreendedora, se você quiser empreender para ficar rica, para trabalhar menos ou para não ter chefe, nem comece a empreender, porque nada disso vai se concretizar. Muito bom, Carol Ignarro, obrigada por sua participação, pelas dicas que você deu para os nossos empreendedores. Foi um prazer falar com você e conhecer um pouquinho mais da sua história, da empreendedora Carol Ignarro. Obrigada, Camila. Valeu, gente. Até mais. E você também, obrigada por sua companhia, sua audiência. Continue com a gente acompanhando a programação do canal Empreender, que assistir é sempre um bom negócio. Até a próxima!